Quando o Salvador disse isto, Maria aproximou-se de Salomé e, abraçando-a, disse-lhe: Minha irmã Salomé, de acordo com as palavras que pronunciastes, escrito está na lei de Moisés: o que abandonar pai e mãe, deixai que pereça. Por conseguinte, minha irmã Salomé, a lei não estabeleceu isto, referindo-se à alma, ou ao corpo, ou ao espírito falso, porque todos eles são filhos dos arcontes e deles surgiram. Você está no canal Apocalipse Now e eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, eu te peço que se inscreve, não custa nada e você vai estar nos ajudando a levar esta e outras mensagens a muitas outras pessoas. Deixe o seu like para que haja engajamento do vídeo, acione as notificações e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Você está preparado para entender um conteúdo impactante e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Estamos trabalhando a série Piste Sofia, um documento encontrado em Nag Hammadi, no Egito, e este é o 29º vídeo da série. O tema deste vídeo é: a humanidade foi criada pelos arcontes. É o que diz o documento. Vamos entender esse documento. Por este motivo, trouxe os mistérios a este mundo, de modo a desatar todos os laços do espírito falso e todos os selos atados à alma. Esses mistérios libertam a alma de seus pais, os arcontes, e transformam-na em luz, a fim de conduzi-la ao reino do seu Pai, o primeiro princípio, o primeiro mistério, eternamente. Por isso vos disse nessa altura: deveis abandonar os vossos pais, os arcontes do destino, para que possam converter-vos em filhos do primeiro mistério, eternamente. Veja que a mensagem é tenebrosa. E quando o Salvador referiu-se isto, Salomé adiantou-se e disse: Meu Senhor, se os nossos pais são os arcontes, por que estabeleceste a lei de Moisés? Deixai que pereça, e o que abandone pai e mãe. Não estabelece a lei este princípio? E quando Salomé disse isto, uma força de luz sobressaiu em Maria Madalena, e esta dirigiu-se ao Salvador e disse-lhe: Meu Senhor, permita-me que explique à minha irmã Salomé a solução do que expressou. Sucedeu então que, quando o Salvador ouviu Maria dizer estas palavras, chamou-lhe exaltada e bem-aventurada, e respondeu-lhe, disse-lhe: Ordeno-te, Maria, que expresses a solução das palavras que Salomé pronunciou. Quando o Salvador disse isto, Maria aproximou-se de Salomé e, abraçando-a, disse-lhe: Minha irmã Salomé, de acordo com as palavras que pronunciastes, escrito está na lei de Moisés: o que abandonar pai e mãe, deixai que pereça. Por conseguinte, minha irmã Salomé, a lei não estabeleceu isto, referindo-se à alma, ou ao corpo, ou ao espírito falso, porque todos eles são filhos dos arcontes e deles surgiram. Veja que o documento está trazendo justamente o tema da mensagem que nós estamos transmitindo. A lei estabelece isto, referindo-se ao poder que emanou do Salvador e que é o íntimo no interior de nós hoje em dia. Além disso, a lei estabeleceu: o que permanece fora do Salvador e de todos os seus mistérios, que são seus pais, não só pereça, como caminhará para a sua própria ruína e destruição. Quando Maria disse isto, Salomé aproximou-se de Maria e abraçou-a de novo, dizendo-lhe: O Salvador tem a faculdade de fazer-me entender como faz contigo. E aconteceu que, quando o Salvador escutou as palavras de Maria, lhe chamou imensamente bendita. E o Salvador respondeu-lhe no meio dos seus discípulos, dizendo: Escuta, Maria, quem é que impele o homem a pecar? Os arcontes selam o espírito falso, a alma, para que esta não o inquiete constantemente, obrigando-o a cometer toda a classe de pecados e iniquidades. Por outro lado, dão ordens ao espírito falso, dizendo-lhe: se a alma sai do corpo, não a perturbes, porque foi destinada e transferida a todas as regiões dos juízos, região por região,
devido aos pecados que tu a induzistes a cometer, para que seja castigada em todas as regiões dos juízos e não possam ascender à luz, mas retornar às mudanças de corpo. Veja que mensagem tenebrosa e desconhecida de muitos. O negócio aqui é sério. Este documento está trazendo revelações profundas. Como você entende essa mensagem? Deixe aí nos comentários. Numa palavra, eles ordenam ao espírito falso: não a perturbes em nenhum momento, se não pronuncia os mistérios e desata todos os selos e laços com os quais te atamos a ela. Porém, se pronuncia os mistérios e desata todos os selos e todos os laços, e pronuncia a apologia da região, deixai-a livre, porque pertence àqueles da luz das alturas, e converteu-se numa estranha para nós e para ti, e tu não poderás tomar posse dela a partir desse momento. Veja que mensagem poderosa que Cristo está ensinando aos seus apóstolos, os discípulos. O negócio aqui fomos criados, segundo o documento, por arcontes do destino e caímos neste laço para não entender o que ocorre nos mundos espirituais. Esta é a grande verdade do documento. Se, pelo contrário, ela não pronuncia os mistérios que permite a aniquilação de todos os vossos laços e selos e as apologias da região, então apodera-te dela e não deixes que saia. Transfere-a para os castigos e para todas as regiões dos juízos por todos os pecados que induziste a cometer. Depois disto, condula-a ante a Virgem da Luz, a qual a enviará aos circuitos uma vez mais. Os arcontes do grande destinos dos aeons entregam a alma ao espírito falso, e os arcontes convocam os servidores dos seus aeons até ao número de 365, e entregam-lhe a alma e o espírito falso, que se encontram atados um ao outro. O espírito falso está por fora da alma e a mescla do poder no interior desta, e os dois estão dentro dela para que se possam suster, uma vez que é o poder que os mantém erguidos aos dois. E os arcontes dão ordens aos servidores, dizendo-lhe: este é o modo como deveis colocá-los no corpo de matéria do mundo. E eles, por certo, respondem: colocai a mescla do poder, que é a parte interna da alma, dentro de todas elas as almas, para que possam elevar-se, já que esta lhe dá a sua retidão. E depois da alma colocai o espírito falso. Veja que o documento está trazendo revelações profundas sobre a criação do homem e a sua tricotomia. É assim que eles ordenam aos seus servidores, a fim de poderem depositá-los nos corpos do antitipo. E seguindo este modelo, os servidores dos arcontes trazem ao mundo o poder, a alma e o espírito falso, e vertem-nos no mundo dos arcontes do meio. Veja que mensagem poderosa e ao mesmo tempo tenebrosa, com conhecimentos que o homem jamais ouviu falar. Os regentes do meio procuram o espírito falso e o destino, cujo nome é Moira. Este conduz o homem até a morte que lhe foi destinada e que foi atada à alma pelos arcontes do grande destino. E os servidores da esfera ligam a alma, o poder, o espírito falso e o destino, e dividem-nos em duas partes, e procuram o homem e a mulher a quem assinalaram, para que estes lhe possam ser enviados, e dão uma porção ao homem e outra porção à mulher nos alimentos, no sopro de ar, na água ou em qualquer outro líquido que bebam. Tudo isto vos direi, bem como as espécies de cada alma, o seu tipo e a sua forma, como penetram nos corpos, quer sejam a alma de homem, de aves, de animais, de bestas selvagens, de répteis ou de qualquer espécie que exista no mundo. Dir-vos-ei o seu gênero
e de que modo penetram nos homens. Dir-vos-ei isto na expansão do universo. Veja que tem muitos mistérios referentes à criação que o documento está abordando e que os homens desconhecem como funciona. Esta é uma grande verdade. Assim, pois, quando os servidores dos arcontes dão uma porção à mulher e outra ao homem, do modo como vos disse, secretamente impelem-nos, ainda que estejam separados um do outro por uma grande distância, a pôr-se de acordo no mundo. E o espírito falso que está no homem vem à parte que está entregue ao mundo na matéria do seu corpo, e ergue-a para depositá-la no ventre da mulher, na porção ou parte que está destinada à semente de maldade. E nesse momento, os 365 servidores dos arcontes acodem ao ventre dela e convertem-no na sua morada. Os servidores unem as porções uma à outra e retêm a essência de todos os alimentos que comem e bebem no seu ventre durante 40 dias. E depois dos 40 dias, misturam a essência do poder de todos os alimentos e revolvem-nos bem no ventre da mulher. Depois destes 40 dias, passam outros 30 dias, construindo os membros dela à imagem do corpo do homem. Cada um constrói um membro. E falar-vos-ei dos liturgos que os constroem na expansão do universo. Veja que o documento está trazendo informações sobre a criação humana que divergem daquilo que foi deixado nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada. Quando, após 70 dias, os servidores terminaram o corpo completo, com todos os seus membros, invocam em primeiro lugar o espírito falso, depois a alma e mais tarde a mescla do poder dentro da alma. O destino é colocado à parte de todos os outros, porque não está misturado com eles. Apenas os seguem, os acompanha. Mais tarde, os servidores selam-nos um ao outro com todos os selos que os arcontes lhe assinalaram, e selam o dia em que erigiram a sua morada no ventre da mulher. Selam-no na mão esquerda do plasma e na mão direita selam o dia em que completaram o corpo. Vai anotando aí as informações desse documento, porque ele muda muita parte daquilo que se aprendeu. E selam o dia em que os arcontes lhe entregaram no meio do crânio do corpo do plasma, e selam no lado esquerdo do crânio do plasma o dia em que a alma se libertou dos arcontes, e selam à direita do crânio do plasma o dia em que mescla os membros e os separam para a alma, e o dia em que ligaram o espírito falso à alma, selam-no atrás do crânio do plasma. O dia em que os arcontes depositaram o poder no corpo, selam-no no cérebro, no meio da cabeça do plasma e no interior do coração. E o tempo que a alma terá no corpo, selam-no na fronte do plasma. É assim que selam todos os selos no plasma, e dir-vos-ei o nome de todos estes selos na expansão do universo. Depois da expansão do universo, dir-vos-ei por que é que tudo isto aconteceu, para que possais compreender. Eu sou esse mistério, disse o Senhor. Assim, pois, os servidores aperfeiçoam o homem completo e todos os selos com que selam o corpo. Os servidores têm consigo toda a particularidade dos selos e trazem-na a todos os arcontes retributivos, que estão por cima dos castigos dos juízes, e estes entregam-na aos seus receptores para que possam conduzir as suas almas fora do corpo. Veja que conteúdo tenebroso que Cristo está ensinando e mostrando como ocorreu a criação da humanidade. Esse trabalho ele está passando para os seus apóstolos, os seguidores, os discípulos.
E eles entregam-lhes a particularidade dos selos para que conheça o momento em que deverão conduzir as almas fora do corpo e para que saibam o momento em que deverão fazer nascer o corpo e enviar os servidores que estão próximos dela e para que a sigam dando testemunho de todos os pecados que cometa, por amor à forma e ao modo como terão de castigá-la no juízo. Mesmo sendo criados pelos arcontes do destino, a humanidade não estará livre de punições pelo Criador eterno. Apesar de ele estar trabalhando para a redenção da alma, porque o corpo que foi feito da terra, na terra ficará, mas a alma, que é algo ou essência que vem de outra dimensão, esta alcançará ou não alcançará a salvação. Vamos ver o que o documento continua transmitindo. Pelo contrário, o destino é grande, uma vez que não está misturado com o corpo de acordo com a sua economia. Contudo, continua por detrás da alma, do corpo e do espírito falso, até ao momento em que a alma sai do corpo devido ao tipo de morte pela qual deverá desencarnar e de acordo com a desencarnação indicada pelos arcontes do grande destino. Se tiver de morrer devido a um animal selvagem, o destino conduz a besta a um confronto com ele até que o mate. Se tiver de morrer devido a uma serpente ou pela desgraça de cair em um abismo, se tiver de suicidar-se, afogar-se ou morrer de qualquer outra morte, que poderá ser pior ou melhor que estas, é sempre o destino quem impele a morte para ele próprio. Veja o que o documento está trazendo de informação. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião. Este é o trabalho do destino e não tem outra finalidade senão essa mesma. E o destino persegue o homem até ao dia da sua morte. Esse destino que persegue o homem até o dia da sua morte é algo ligado aos arcontes do destino, como diz no documento. E Maria respondeu dizendo: então, a todos os homens que povoam a face da terra, sucederá o que está destinado pelos arcontes do destino, quer seja bom ou mal, de pecado, de vida ou de morte? E o Salvador respondeu dizendo a Maria: amém, vos digo, tudo que está destinado pelo destino para cada um, lhe sucederá, quer seja bom ou mal. A mensagem é tenebrosa. Por esta razão, trouxe as chaves dos mistérios do reino dos céus, porque de outro modo ninguém poderá ser salvo. Sem os mistérios, ninguém entraria no reino da luz, fosse eles justos ou pecadores. Veja que mensagem poderosa. Sem os mistérios que veio do reino da luz, não haveria salvação, ou não haverá salvação para quem não aceitar esse mistério que veio dos reinos da luz. E Jesus Cristo, o Senhor, ou Jesus, o Messias, ele disse: esse mistério sou eu. Vejam outros vídeos de nossa autoria que está no canal, que você vai encontrar essa informação dita pelo Senhor. Deste modo e por tal motivo, trouxe ao mundo as chaves dos mistérios para poder libertá-lo dos pecadores que tiveram fé em mim e me escutaram, libertá-los dos laços e dos selos dos aeons dos arcontes e ligá-los aos selos, às vestes e às ordens da luz, para que aquele que eu liberte no mundo seja libertado nas alturas, e para que aqueles que eu vincule no mundo aos selos, às vestes e às ordens da luz, sejam ligados na terra da luz às ordens das heranças da luz. Para o bem dos pecadores, nesta hora separei-me e trouxe-lhe os mistérios para libertá-los dos aeons dos arcontes e vinculá-los às heranças da luz. E não só os pecadores, mas também os justos, a fim de que conheçam os mistérios e possam ser levados à luz, porque sem os mistérios a ela não poderiam ser levados.
Por esta razão, não os oculteis, mas divulguei-os claramente em alta voz, e não separei os pecadores, mas, pelo contrário, divulguei-os a todos, justos ou pecadores, dizendo-lhes: o que procura, encontra, batei e abri-se-vos-á, porque o que procura a verdade, encontrá-la-á, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Porque eu disse a todos os homens: buscai os mistérios do reino da luz, que vos purificarão, aperfeiçoarão e conduzirão até a luz. Veja que o documento também traz trechos ou partes escritas que têm ligação com a Bíblia Sagrada, principalmente com os evangelhos. Logo que Jesus disse isto, Maria respondeu, dizendo-lhe: meu Senhor, se os homens na sua busca se encontram com as doutrinas do erro, como farão de modo a saber se estas são ou não as tuas? Veja que a pergunta é muito pertinente. O Salvador respondeu dizendo a Maria: eu disse-vos anteriormente, sede como hábil cambistas da moeda, tomai o bom e rejeitai o mal. Assim, pois, dizei a todos aqueles que anelam à divindade: se sopra o vento do norte, vós sabeis que fará frio. Se é o vento do sul que sopra, sabeis que haverá grande calor. Portanto, dizei-lhes: se tendes conhecido a face do céu e da terra pelos ventos, assim também conhecereis exatamente todo aquele que venha até vós proclamando a divindade, quer seja porque as suas palavras são harmoniosas e se ajustam com as palavras que eu vos disse perante 2 ou 3 testemunhas, ou porque se harmonizam com a direção do vento dos céus, dos circuitos, das estrelas, dos veedores de luz, da terra inteira e do que nela há, ou de todas as águas e do que elas contêm. Dizei-lhe então, aqueles que venham até vós, se as suas palavras se harmonizam e se ajustam na gnose completa, com as palavras que eu vos disse, recebê-los-ei como se fosse nossos. Então tem um processo que o Salvador está dizendo que a pessoa precisa analisar para descobrir se essa mensagem está vindo dele, do Cristo, dos céus da luz ou não. Este é o processo, é só analisar e realizar. Isto é o que deveis dizer aos homens quando pregardes que devam ter cuidado com as falsas doutrinas. Assim, para bem dos pecadores, eu desdobrei-me a mim próprio para vir ao mundo e salvá-los. Porque os justos, mesmo que ainda não tenham atuado mal nem pecado, necessitam de conhecer os mistérios que estão nos livros de Jeú. Fiz com que Enoque os escrevesse no paraíso, ao dialogar com ele sobre a árvore da gnose e sobre a árvore da vida, fazendo com que os depositassem na rocha Ararade. Coloquei como guardião o arconte Calapateurote, que está sobre Esquemute, sobre cuja cabeça pousa o pé de Jeú, e que rodeia todos os aeons e destinos. Coloquei, pois, esse arconte como guardião dos livros de Jeú por causa do dilúvio, e para que nenhum dos arcontes os cobice e destrua. Dar-vos-ei os livros de Jeú quando vos falar da expansão do universo. Quando o Salvador disse isto, Maria respondeu-lhe dizendo: meu Senhor, quem é, então, o homem que não pecou e que está isento de iniquidades? Porque se está livre de um pecado, não poderá estar de outro. Como poderá encontrar os mistérios que estão nos livros de Jeú? Porque eu digo, um homem neste mundo não está livre de pecado, porque se está livre de um, não estará de outro. O Salvador respondeu dizendo a Maria: eu vos digo, encontrarão 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, que cumpram os mistérios do primeiro mistério. Isto vos direi quando vos explicar a expansão do universo. Por esta razão, me desdobrei a mim próprio e trouxe os mistérios ao mundo, porque
todos estão debaixo do domínio do pecado e necessitam do dom dos mistérios. E só quem pode dar esse dom dos mistérios para libertar o homem é Cristo Jesus, o Senhor, sendo ele o primeiro mistério. Maria respondeu dizendo ao Salvador: Meu Senhor, penetrou na luz alguma alma antes de vires à região dos arcontes e antes de desceres ao mundo? O Salvador respondeu dizendo a Maria: Amém. Amém. Vos digo, antes da minha vinda ao mundo, nenhuma alma tinha penetrado na luz, e agora que vim, abri as portas da luz e os caminhos que a ela conduz. Por conseguinte, que receba os mistérios e penetre na luz aquele que os mereça. Maria continuou dizendo: Meu Senhor, eu ouvi dizer que os profetas tinham penetrado na luz. O Salvador continuou dizendo a Maria: Amém, amém. Vos digo, nenhum profeta penetrou na luz. Esse assunto de dizer que penetrou na luz é uma outra dimensão, uma dimensão absoluta, uma dimensão eterna. Veja que a resposta do mestre por excelência é: isso é só conversa fiada, nenhum profeta penetrou na luz. Cuidado com os falatórios, alguém disse, ouvi dizer, e Cristo não deixou passar esse negócio aqui. Contudo, os arcontes dos aeons dialogaram com eles fora dos aeons e entregaram-lhes os mistérios destes. E quando cheguei à região dos aeons, converti Elias, enviando-o no corpo de João, o Batista, e aos outros profetas também os converti em corpos adequados, para que encontrasse os mistérios da luz, penetrassem e herdassem o reino da luz. Por outro lado, Abraão, a Isaque e a Jacó, perdoei-lhes todos os seus pecados e iniquidades e outorguei-lhes os mistérios da luz nos aeons e coloquei-os na região de Ialda-Baote e de todos os arcontes que se arrependeram. Veja, meus amados, que a salvação do homem pecador não está somente neste mundo, mas também em outros mundos. A rebelião aconteceu, mas foi dada a oportunidade de arrependimento para que aqueles arcontes também possam herdar o reino da luz. E quando eu for para as alturas e estiver prestes a partir para a luz, levarei as suas almas. Porém, em verdade vos digo, Maria, eles não irão para a luz antes de eu levar as suas almas e de todos os seus irmãos. Veja que o documento está dizendo que só existe um que pode levar alguém aos reinos da luz. Quem é esse um? Cristo Jesus, o Senhor. Os restantes dos patriarcas, os justos, desde o tempo de Adão até os nossos dias, que estavam nos aeons e em todas as ordens dos arcontes, quando cheguei à região dos aeons, transformei-os, por intermédio da Virgem da Luz, em corpos que se tornarão perfeitos. Esses que encontrem os mistérios da luz entrarão e herdarão o reino da luz. Maria respondeu dizendo: Bem-aventurados somos entre todos os homens, pelas esplendorosas coisas que nos revelastes. O Salvador respondeu dizendo a Maria e a todos os seus discípulos: Revelarei ainda a todos vós os esplendores dos céus, dos interiores e dos exteriores, para que sejais perfeito em toda a gnose, em toda a plenitude, na altura das alturas e nas profundidades das profundidades. Este foi o 29º vídeo da série Piste Sophia, um conteúdo que já tem dado o que falar. Como você entendeu essa mensagem? Deixe aí nos comentários. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, o único e suficiente Salvador de toda a humanidade existente neste mundo e fora dele, Cristo Jesus, o Senhor, abençoe você e a sua família onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.